Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui vai ser bem curto comparado com o outro que eu já fiz, porque boa parte da parada eu já falei no outro. Esse vídeo aqui eu vou falar pra vocês sobre a questão do criacionismo no design, do design científico, do design inteligente. Primeiro eu vou falar pra vocês de onde surgiu essa coisa toda. Eu literalmente estava assistindo um vídeo alguns segundos atrás para entrar melhor nessa questão. E, resumidamente, eu vi uma coisa que me fez rir pra caramba, mas ao mesmo tempo me fez entender como que o design inteligente é uma coisa que nunca foi compreendida. Que nunca foi compreendida porque foi olhada da maneira errada. Primeiro, de onde que surgiu o design inteligente? O design inteligente está diretamente ligado ao criacionismo. Basicamente por quê? Porque o design inteligente ele tem uma origem muito ligada à religião, ele tem uma origem mais direta à religião. E resumidamente, do jeito mais rapidão, diz que as coisas foram feitas como elas são porque não houve evolução. As imagens são como elas são, não houve evolução e eles são assim porque o design inteligente, porque eles são inteligentes e eles são inteligentes porque essa inteligência veio de um ser inteligente que criou esse design. Primeiramente, para resumir aqui para vocês, só para limpar essa frase aqui. Então, o design inteligente ele surgiu porque algo inteligente fez ele de modo inteligente e não porque ele é inteligente porque ele evoluiu assim. É basicamente isso, resumidamente. E isso vai contra o método científico, porque o método científico tem tudo a ver com todo um esclarecimento, toda uma análise. E porque o criacionismo ele vai de contra pelo que eu vi, pelo que eu já assisti, ele vai de contra a evolução. Ou seja, o design inteligente ele é uma base pronta, enquanto a evolução tem a ver com desenvolvimento perante o tempo. O design inteligente tipo, pum, eu fiz assim, acabou. E a evolução pende a ser algumas modificou. Primeiramente, design inteligente e criacionismo não tem nada a ver. Pode ter surgido nessa vertente, mas o que dá a entender, o que deixa claro que foi muito mal explicado. Tá, pra ser sincero, não foi nem muito mal explicado, porque o método científico, a ciência pelo método científico, existem várias ciências, a ciência pelo método científico viu isso como uma pauta de super ignorância, ou seja, como uma pauta meio que arrogante e tal, porque ela não se embasa no pensamento científico. O que tecnicamente não tem nada, não precisa, porque a gente não precisa de embasamento científico de outras fontes para pensar em algo. Isso porque a gente tem uma coisa chamada consciência e raciocínio lógico. O que a gente não precisa necessariamente se embasar em alguma coisa, a gente pode sair pelo raciocínio lógico por nós mesmos. Por isso algumas pessoas têm uma coisa chamada autodidata. Já quebrando essa parte do método científico, nessa coisa de esclarecimento de outras fontes e tal. Agora, partindo para a parte do design inteligente em si, explicando ele em si, primeiro, o design inteligente não tem nada a ver com o que foi pronto. Primeiro, que significa inteligente. E a inteligência por si só, eu vou quebrar esse nome de inteligente. Inteligente por si só não dá para considerar uma coisa perfeita, porque nem todas as ideias que são consideradas inteligentes são certas. Algumas coisas estão de longe, são funcionais, são lógicas, mas de longe estão certas. E o design inteligente que foi defendido pela igreja, mas especificamente algo que foi defendido pela religião e tal, pelos criacionistas, foi algo que eles podem até ter explicado, como eu já falei, mas foi ignorado. E ao mesmo tempo é uma coisa que precisa ser muito bem analisada, porque tem muitas variáveis disso aí que não são entendidas. Querer entender Deus, porque a religião trata Deus como algo
como algo mais misticista. E isso é algo ruim. Porque muitos querem entender como um design inteligente por algo que, tipo assim, por algo que Deus fez, Deus falou e pronto. Não. Entender Deus já não é uma missão fácil. Porque Deus não é pronto. Deus não tem algo pronto. Por trás de eu tenho um embasamento total para falar sobre isso, vão por mim. E quem já passou por experiências sobrenaturais, por experiências de fé, por assim dizer, né, entre aspas, sabe? Como Deus não tem nada simples. O que Deus faz, apesar de ser algo pronto, algo perfeito, não é simples. Tem muita coisa por trás. E o design inteligente também. Primeiro, voltando aqui à parte inteligente, que eu acabei tendo que pegar por outra vertente. O design inteligente, o inteligente, mais especificamente como eu disse, não tem a ver com algo necessariamente pronto, não tem a ver com algo perfeito, longe disso. Tanto que o design inteligente tanto que a inteligência pode ser usada como boa, como perfeita para alguma coisa, mas não como outra. Ou seja, a inteligência em si tem variáveis. E como dizia o próprio Albert Einstein, não dá para julgar a inteligência do peixe pela sua capacidade de subir numa árvore. Ou seja, subir numa árvore, perfeição, algo avançado. Não, não existe isso. Não é assim que a inteligência funciona. Então, para entender o design inteligente, a gente tem que parar para analisar o que significa ser inteligente. Que é alguma coisa que é lógica, que é o processamento lógico de um raciocínio de uma ideia ou algo do tipo, o que não significa que ele vai ser exato. Diferente do que é pensado, diferente do que ainda tem o olhar da igreja, tirem seu olhar da igreja, vão pelo olhar analítico e não pelo olhar pronto. Eu tô falando isso para quem é cientista especificamente. E design. Agora vamos falar para etimologia da coisa. Já falei da parte da inteligência, né? O significado dela. E a parte do design. Design simplesmente vem do inglês forma. A forma com que alguém design. A forma que ele tem e tal. Primeiramente, se alguma coisa tem uma forma ou um design inteligente, um design pronto, isso de longe significa que ele é perfeito. E não. Alguma coisa que tem um design pronto, design bom para alguma coisa, não vai se adaptar a tudo. Ele precisa evoluir. O design ele tem a ver com a evolução. Quem acompanha canais de tecnologia sabe muito bem disso. Um design não significa que ele está pronto. Não é porque o design funciona para a maioria das coisas que não pode evoluir. Pode. Assim como o raciocínio ele pode evoluir, pode se modificar. Então, design inteligente e criacionismo de pronto já não tem nada a ver com alguma coisa de um ser que instalou e colocou aqui. Não. Você já percebe que por mais que tenha algo pronto colocado aqui, ele não vai permanecer pronto para sempre. Ele vai ter que se modelar. Só ficaria só um Deus, só alguma coisa criaria algo pronto e colocaria na Terra se ele fosse absoluto. Como assim? É o pronto absoluto. O pronto absoluto é aquela coisa que não precisa se modificar. Ele é perfeito, dito que é e acabou. O que o design inteligente não é. Ele pode ser perfeito para certo tipo de coisa, só que ainda assim vai ter que evoluir. Ainda assim vai ter que passar por evolução do mesmo jeito que o evolucionismo. Ele é perfeito para uma coisa, mas não é pronto para o total. Mais especificamente. Então, o design inteligente ele veio como algo que historicamente não pegou pelo lado científico, pegou pelo lado criacionista, o que é totalmente justificável, que a gente não precisa buscar coisas de outros lugares, a gente só precisa raciocinar, como eu falei. É por isso que a gente tem uma coisa chamada raciocínio lógico, autodidata, porque todos nós somos autodidatas, para sermos sinceros, aliás, e que é uma coisa super mal compreendida porque surgiu como uma coisa muito mais escrachada. Provavelmente o pessoal que colocou o design inteligente surgiu como algo tipo assim, tabelado. É isso aqui, acabou. O que pra falar a verdade, pode ter surgido assim? Sim. Mas pode ter colocado também como algo de raciocínio. Essa história do design inteligente, a explicação sobre ela é algo muito vaga. É algo muito tipo assim, mal contado, porque tem contradições. E a ciência, pelo método científico, busca sempre novas evidências do que é um erro. Porque existem coisas que sim, como a matemática, por exemplo. 2 mais 2 são 4. 2 mais 2 são 4 e 2 mais 2 sempre serão 4. Não tem como vir algo novo falando que 2 mais 2 são 4 que não modificar que 2 mais 2 pode ser algum número. Porque são 4.
A única coisa que pode vir, parando para pensar nessa questão de mudança, é essa descobrir alguma coisa de alteração de 2 mais 2, uma alteração, algum jeito diferente de pensar nessa conta que vão dar 4 também ou que vão dar algum outro número. Só que não faz sentido porque 2 mais 2 são 4, não somente porque isso é o resultado, mas porque se você juntar duas coisas diferentes, elas juntas vão dar 4 coisas. Então é uma coisa que não faz sentido. A matemática pode dizer que é a única ciência que é absoluta, que não pode ser modificada. Logo, o método científico já errou. Porque ele pode sim ter coisas novas? Pode. Ele pode estar aberto a novas proposições? Pode. Mas ainda assim há coisas que assim como a matemática também são absolutas, não exigem mudança e continuarão sendo o que elas são. O que já dá uma cara tipo assim, o que já dá uma contradição, o que já dá uma coisa errada. Então, pra terminar esse vídeo aqui de 10 minutos, bom? Pra terminar esse vídeo aqui, o design inteligente é uma coisa que precisa ser mais analisada. Ele precisa ser tirado da vertente de um criador, por mais que combine. Mas como eu já expliquei aqui, mesmo sendo o criador não é algo simples, não é algo pronto, ele é muito mal compreendido por conta das origens cristãs dele. E ciência e cristianismo são pela comunidade científica, são feitas como coisas erradas, o que não tem nada a ver. A ciência, a religião só busca uma ciência muito mais... só busca a religião. A diferença da ciência e da religião é que a religião procura algo pronto. Ela pode não necessariamente pegar algo analítico, mas que ela também analisa. Pegar algo pronto, o que também é errado, porque se você entender religião como algo pronto, você não entendeu. Se você pegar religião como simplesmente uma coisa tabelada ali, entender Deus como essa mesma linha de raciocínio, você entendeu errado. Porque Deus não faz algo só pronto porque ele é absoluto, e sim porque é uma porrada de caminhos que chegam até um único ponto. Deus não é somente pronto, ele tem raciocínio lógico também, só que tem um raciocínio lógico muito mais aprofundado. Então que a ciência, a religião prega isso de algo pronto, mas na verdade tem muita coisa por trás. O que faz com que o design inteligente seja não somente aprovado real, mas onde significa que ele precisa ser mais entendido. Então, para terminar aqui, né? Eu tive que dar esse adendo, porque é uma coisa que eu acho que eu não falei no decorrer desse vídeo. Que eu não especifiquei. Design inteligente não é algo simples, não é algo criacionista. Tem relação sim com o criacionismo, mas ele tem muito mais a ver com o evolucionismo. Ou seja, não é algo pronto e não foi colocado ali. E é muito mal compreendido. Deixem o design inteligente de lado a questão do criacionismo e analisem ele meio que pelo método científico, que já não é uma coisa exata, mas dá pra perceber que não é uma coisa exata, mas ainda assim é uma boa fonte ainda assim não significa que não vai acertar, é uma boa fonte de estudo e precisa ser analisada pelo método científico, sim, porque é uma coisa bem mais complicada do que parece. Beleza, então, criacionismo e design científico, separem isso aí, estão conectados, mas separem e vejam pelo método científico, pela análise mais, pela coisa mais analítica que vocês vão, para quem for analisar isso, vocês vão chegar ao resultado. Beleza, é isso aí. Espero que eu tenha sido bem claro, eu tentei ser uma coisa bem clara nesse vídeo, como eu sempre tento ser. Compartilhe esse vídeo para aqueles que falam que o design inteligente é mito, que defendem isso mesmo, alguns deles que pode ser que defendam isso sem provar porquê. É uma coisa muito bizarra. E para eles entenderem o que realmente o design inteligente, beleza? É isso aí, compartilha. Deixe o seu like se vocês gostam desse vídeo e querem a continuação dos outros lá, que é o evolucionismo e um outro lá, eu acho que eu esqueci. Então, se vocês querem uma continuação desse vídeo, que é uma continuação do outro, deixa o seu like aí pra eu saber que vocês estão gostando. Beleza? Valeu.